Opa, fala aí. Eu sou o Henrique e hoje eu vou falar sobre a arte moderna, ou mais conhecida como modernismo. Mas antes de falar sobre o modernismo, eu preciso falar o que é arte. A arte possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura e etc. Agora que eu dei um breve resumo do que é a arte, bem resuminho mesmo, agora eu vou falar sobre o modernismo. O movimento moderno se iniciou na primeira década do século XX, a princípio na Europa, chegando posteriormente ao Brasil por volta dos anos 20. Impulsionados por um contexto histórico e conturbado, onde grandes transformações estavam em curso, os artistas intelectuais modernos passaram a repensar a maneira de produzir arte e literatura. Eles cada vez mais valorizavam um pensamento crítico. Assim, o modernismo acontece em um cenário de conquista tecnológica, progresso da indústria, aprofundamento do sistema capitalista e das desigualdades. É nesse momento também que ocorrem grandes conflitos, como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e o surgimento de regimes totalitários. Podemos dizer que a corrente modernista perdurou até os anos 50. Após a Segunda Guerra Mundial, o modernismo é caracterizado pela inovação e experimentação nas artes e na literatura, já que ele realiza uma quebra com os valores estéticos do passado. Portanto, é um estilo de época marcado pela oposição à arte acadêmica e crítica à tradição. Bom, agora que eu expliquei o que é modernismo, eu vou deixar para os meus amigos explicar os estilos de arte do modernismo. Oi, meu nome é Guilherme e hoje eu vou apresentar o movimento artístico concretismo. Concretismo é um movimento artístico e também uma corrente literária caracterizada pela subjetividade e pelo trabalho experimental com o espaço. Ele surgiu no século XX como reflexo de uma realidade marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. Nesse século, ocorreram duas grandes guerras mundiais e a ameaça de uma guerra nuclear. Já no Brasil, a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek foi grande propulsor contra concretismo. Poesia concreta brasileira surgiu como a publicação de uma revista em 1952, de responsabilidade de poetas como Haroldo de Campos Décio, Pignatari e Augusto de Campos. No entanto, o lançamento oficial do concretismo brasileiro ocorreu em 1956, na Exposição de Arte Concreta em São Paulo. Além dos poetas citados, são cofundadores do concretismo o boliviano Eugen Gondiren, na Suíça, e o brasileiro Ovind Falovsky, na Suíça. As principais características do concentrismo na literatura são valorização do conteúdo visual e sonoro, sintaxe visual em detrimento da discursiva, florimento de estrutura formal como os versos e as estrofes, utilização de efeitos gráficos, o papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço, defesa de racionalidade, aversão ao expressionismo, rejeição ao acaso e à abstração lírica. Opa, agora que o Guilherme acabou de explicar o que é cubismo, eu vou pedir para o Matheus Opa, me explicar o que é abstracionismo. vamos começar aqui falando sobre abstracionismo. Hoje eu vou falar a definição. Em sentido amplo, abstracionismo refere-se às formas de artes não regidas pela figuração e pela imitação do mundo. Em acepção específica, o termo liga-se às vanguardas europeias das décadas de 1910 a 1920. Recusam a representação ilusionista da natureza. A decomposição da figura, a simplificação da forma, os novos usos da cor, o descarte da perspectiva e das técnicas de modelagem e a rejeição dos jogos convencionais de sombra e luz aparecem como traços recorrentes das diferentes orientações abrigadas sob esse rótulo. Inúmeros movimentos e artistas aderem à abstração, que se torna a partir da década de 1930 um dos eixos centrais da produção artística no século XX. É possível notar duas vertentes para organizar a ampla gama de direções assumidas pela arte abstrata. A primeira, inclinada ao percurso da emoção, ao ritmo, da cor e à expressão de impulsos individuais, encontra suas matrizes no expressionismo e no fauvismo. A segunda, mais afinada, com os fundamentos racionalistas das composições cubistas, o rigor matemático e a depuração da forma aparece descrita como abstração geométrica. As vanguardas russas explicaram que existem as duas vertentes. Vassily Kandinsky, representante da primeira arte abstrata no mundo, é considerado pioneiro na relação de pinturas não figurativas, com a primeira aquarela abstrata em 1910. E a série Improvisações, seu movimento em direção à abstração inspira-se na música e na defesa de uma orientação espiritual da arte, apoiada na teosofia em torno de Kandinsky e Franz Mac. Organiza-se na Alemanha o Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul. Em 1911, o grupo qual participariam do August Macke, Paul Cave, se aproximam às pesquisas abstratas de Robert Delaunay.
E o simbolismo místico do checo radiado em Paris, Francisco Kupka, é um dos maiores expoentes da arte abstrata geométrica. Agora que o Matheus acabou de explicar, eu vou pedir pro Brunão apresentar o fauvismo. Opa, e eu vou explicar sobre o movimento artístico fauvismo. O fauvismo foi iniciado em 1901, mas somente em 1905 ganhou essa dominação. Isso ocorreu após o crítico artístico Louis Valgueselis ter feito comentário negativo a um quadro exibido no Salão de Outono, exposição de arte realizada anualmente em Paris, comparando-o com pinturas de férias, volves ou selvagens. A obra em questão fazia parte de uma exposição de arte que usavam cores expressivas características. O fauvismo apresenta algumas características relacionadas às cores e ao movimento dos pincéis na tela. Entre os principais atributos, o uso de cores fortes e intensas, com destaques para o roxo, vermelho e amarelo. Utilização arbitrária das cores sem correspondência alguma com a realidade. Agora que o Bruno terminou de explicar o que é fauvismo, vou pedir pro Peterson explicar, obviamente, né? Eu vou falar sobre o movimento artístico cubismo. O cubismo é o primeiro movimento das vanguardas europeias e surgiu em 1907, com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Assim, esse movimento aconteceu em uma época marcada por inovações tecnológicas, quebra com o pensamento tradicional e tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial. É caracterizado pelo geometrismo, pelo antiacademicismo e pela fragmentação. Na Europa, seus principais artistas são Pablo Picasso e Georges Braque na pintura, Pablo Gargalho e Raymond Duchamp-Villon na escultura, Igor Stravinsky na música. No Brasil, os principais pintores modernistas que aderiram ao cubismo são Tarsila do Amaral, Ismael Neri, Cândido Portinari e Anita Malfatti. Já a literatura conta com os seguintes escritores: o francês Guillaume Apollinaire, o português Mário de Sá Carneiro, o russo Vladimir Mayakovsky e o brasileiro Oswald de Andrade. A origem do termo cubismo vem da figura geométrica cubo. Em 1908, no jornal Gil Blas, o crítico Louis Valgueselis referiu-se ao novo estilo como sendo uma realidade construída com cubos. Foi o que bastou para dar o nome ao movimento. As características do cubismo são o geometrismo, a representação da realidade por meio de figuras geométricas, o antitradicionalismo, rompe com os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva, a fragmentação das formas e distorção da realidade, a oposição à ideia de arte como imitação da natureza, a apresentação de relações e formas não acabadas, a apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um dos objetos pode ser observado, quebra inicial com a arte acadêmica. O cubismo pode ser dividido em três fases: o cubismo primitivo, planos largos, simples e volumétricos; o cubismo analítico, decomposição dos objetos, condensação dos planos e monocromatismo; e o cubismo sintético, as cores e colagens. Agora que meu mano Peterson acabou de explicar o que é o Minecraft, o que é o cubismo, eu vou pedir pro meu mano Davi, né? Meu mano Davi explicar, né? Obviamente o... Opa, tudo bom? Aqui é o Davi e agora eu vou falar sobre o futurismo. O futurismo é um dos movimentos de vanguarda surgidos no início do século XX. Oficialmente, nasceu em 1909, com a publicação do primeiro manifesto futurista, assinado pelo seu líder, o escritor Filippo Tommaso Marinetti, que nasceu em 1876 e morreu em 1944. Esse autor cultuava a violência e a guerra, devido ao seu patriotismo extremista. A partir de 1919, quando se filiou ao Partido Nacional Fascista, passou a usar o movimento como propaganda do fascismo. Assim como os outros movimentos de vanguarda, o futurismo surgiu em uma época de tensão política entre as superpotências mundiais, o que levou à Primeira Guerra Mundial, e de grande desenvolvimento tecnológico nas áreas de comunicação e transporte, o que permitiu a diminuição das distâncias e, portanto, favoreceu a velocidade nas comunicações. Desse modo, esses dois fatores, tecnologia e velocidade, foram influências essenciais no futurismo, mais do que em outros movimentos de vanguarda. Algumas características do futurismo são antitradicionalismo, liberdade de criação, sem as amarras da arte acadêmica, defesa da higiene mental, eliminar a sujeira, isto é, o pensamento tradicional, renovação. Para construir algo novo é preciso destruir o que já existe.
perspectiva otimista, inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade, valorização do heróico, grandioso e dinâmico, a guerra e a violência, iconoclastia, contrário a símbolos, convenções e tradições, exaltação das máquinas, automóveis e aviões. Bom, acabou a explicação sobre o modernismo e alguns dos estilos de arte dele. Mas antes eu preciso falar sobre duas pinturas importantes do modernismo no Brasil, que foram Abaporu, de Tarsila do Amaral, e O Homem Amarelo, de Anita Malfatti. É isso, espero que vocês tenham entendido, vocês não são burros, eu acho. É isso, espero que tenham gostado da explicação. Dona, bota aí 10 pontos desse trabalho, porque deu muito trabalho, literalmente. É isso aí, falou!